Aí eu não tinha força, mas só que Deus colocou quem? Pessoas ao meu caminho para ser bênção na minha vida. Sabe o que eu entendo com isso? E que Deus fala ao meu teu coração, que nós não viemos julgar, mas que nós viemos abraçar. Sabe por quê, pastora? Paulo, ele nos relata que nós plantamos e regamos, e quem dá o crescimento? Deus. A partir do momento que você semeia a palavra no coração de alguém, pode ter certeza, você não precisa nem estar vivendo com aquela pessoa. Lá na frente você vai ver a plantação sendo, colhida. Vai dar fruto, irmãos. Irmãos, nós precisamos ser diferentes diante da presença de Deus. Nós precisamos ter mais empatia, nós precisamos ter mais sensibilidade com o ser humano e diante da presença de Deus, para entender qual é o verdadeiro propósito. O verdadeiro propósito do Evangelho não é ser rico. O verdadeiro propósito de Deus não é ter casa, ser, aleluia, luxar. Você quer saber qual é o verdadeiro propósito, irmão? Muitas das vezes, muito te rejeitar por causa do Evangelho. Muitas das vezes, muitos tentar distorcer o que Deus tem dentro da palavra dele sobre as nossas vidas. O verdadeiro propósito, irmão, é de adorar para saquear o inferno e povoar o céu. Quando nós entendermos isso, irmãos, nós sofreremos menos. Porque Jonas, ele tinha um chamado, e Jonas não queria ouvir aquele chamado. E ele não queria ouvir, ele padeceu por conta da teimosia do coração dele. Porque eu vou te dizer uma coisa: o coração do homem é terra que ninguém pisa. Eu não sei o que está dentro do coração dos irmãos, e nem os irmãos sabem o que está sobre o meu. Mas há um Deus que ele sonda, porque a Bíblia diz lá em Jeremias que ele conhece e esquadrinha o coração. Irmãos, então que nós viemos voltar o nosso coração diante da presença de Deus. E eu falar até mesmo aqui diante da palavra de Deus, para aquela pessoa que está afastada, que volte para a presença de Deus, porque enquanto você ficar com teimosia sobre o teu coração, você sofrerá, você será uma pessoa insatisfeita. Há uma necessidade de Deus dentro do homem. E o segundo tópico, irmão, que eu quero falar é que quando Ana ora, ela é o que? Respondida. Do mesmo modo que Deus permitiu a dor, a amargura, a insatisfação, aquele momento ruim diante dela, que doeu, eu acredito, na alma, Deus, ele pega e já começa a mudar a história. Aqui no segundo tópico vamos falar sobre a resposta de Deus sobre a vida dela. Deus ouviu o clamor de Ana e a sua perfeita sabedoria. Em sua perfeita sabedoria, concedeu-se-lhe um filho, chamado por Samuel. E isso nos lembra que mesmo em meio de desespero, escute, Deus está atento às nossas súplicas. No momento que você se encontrar vulnerável, que você achar que Deus não é contigo, pode ter certeza que o teu amigo está do teu lado, o Espírito Santo. Ele está consolando o meu e o teu coração, porque nós não ficamos dentro das nossas pelejas só. Nós não somos órfãos, nós temos um pai. E esse pai, ele cuida do filho. Por mais que o filho esteja, aleluia, incorreto, ele chega, ele corrige, ele trata com amor. Oh, aleluia. Ele pode não estar respondendo no tempo que desejamos, mas a sua resposta será, a resposta de Deus será para o nosso bem. Ou seja, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nós temos que deixar de ser pessoas emocionadas. Nós temos que passar a ser pessoas mais racionais diante da presença de Deus. Porque enquanto vivemos por emoção,
não, nós seremos pessoas frágeis, nós seremos pessoas fracassadas diante da presença de Deus, porque Deus, Ele é Espírito, aleluia, e Ele sempre vai agir na minha e na tua vida por razão, acredito eu que não por, aleluia, emoção, mas por razão, porque Ele sabe como tratar um filho. E nós como filhos, nós temos que ter essa percepção de entender que temos que ser racional, porque a palavra do Senhor diz que nós temos que fazer o que, pastor? Um culto racional. Quando você chega na presença de Deus, você tem que ter sensibilidade, você tem que entender que você está aqui racionalmente para, aleluia, adorar o teu Criador, o teu Pai, o teu confidente. Deus, Ele é o meu e o teu confidente. Deus, Ele é o meu e o teu Pai. Muitos podem nos rejeitar, muitos podem